Fala galerinha do Mundo Tricolor Oficial, mais um vídeo aí feito com muito amor e carinho pra vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like e de comentar e compartilhar o nosso vídeo. Valeu! Muitos que estão voltando ao trabalho, não é, Mari? Depois de alguns dias, então, de folga. Começamos pelo São Paulo. Edu Afonso, São Paulo já tá de volta, já tá treinando. O que você traz pra gente? Tudo bem, Mari, Bruno? Um abraço aos comentaristas ao Fã de Esportes. Por enquanto, não. Amanhã, reapresentação à tarde. Foi uma folga bem extensa, 3 dias e meio. No CT, estão vindo jogadores que estão em tratamento médico. Casos do Patrick Lanza, do Ferreirinha, do Pablo Maia e do Alisson, e aqueles que estão também em recuperação física. Ontem mesmo aqui na porta eu conversei com o Igor Vinícius e ele disse que essa transição física está no fim e ele espera já ser relacionado para o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o próximo do São Paulo, quinta-feira que vem em Belo Horizonte contra o Galo, quando a situação não é das melhores. O São Paulo precisa reverter a desvantagem do Morumbis para tentar chegar à semifinal e continuar na briga pelo bicampeonato da competição. Dos novos contratados, o Jamal Lewis está defendendo a seleção da Irlanda do Norte na data FIFA, só chega na semana que vem, e o Santiago Longo está treinando aqui no CT e será integrado ao grupo amanhã na reapresentação do elenco. Tem outros 3 jogadores, Lucas Moura, Ferrarese e Bobadilha, que também estão em suas respectivas seleções nesta data FIFA. Importante frisar do São Paulo é a questão disciplinar, e são 3 notícias. O Casares esteve ontem no Rio de Janeiro, o presidente do clube, Júlio Casares, era uma visita pessoal ao Rio de Janeiro, um compromisso pessoal, mas aproveitou e teve uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O tema, arbitragem, principalmente o jogo do final de semana contra o Fluminense. A informação que eu tenho é que o São Paulo continua apenas no quesito reclamação, sem pensar em pedir a abertura aí de um processo para anulação do jogo por erro de direito da arbitragem. Ainda no quesito disciplinar, o Zubeldia acabou sendo absolvido da expulsão contra o Atlético Paranaense. Ele recebeu 2 cartões amarelos no jogo na Arena do Furacão. Cumpriu suspensão normalmente pela expulsão, mas foi absolvido, então terá condições de trabalhar no banco de reservas contra o Cruzeiro quando o Campeonato Brasileiro retornar no outro final de semana. E por último, olho no julgamento do STJD desta sexta-feira. 3 jogadores do São Paulo envolvidos na briga do Choque Rei, naquelas confusões, tanto durante o jogo como no final da partida, serão julgados. Rodrigo Nestor e Sabino por agressões podem pegar de 4 a 12 partidas. O Sabino contra um profissional do Palmeiras, o fotógrafo Fernando Galupo. E o Nestor numa briga com o Zé Rafael, e o Luciano, que tomou 2 cartões amarelos, chutou a bandeirinha, depois tomou um cartão amarelo por falta, um artigo bem mais leve, se pegar, pega no máximo um jogo já cumprido. Então, olho no STJD, que pode ser importante para a definição do São Paulo quando retornar ao Campeonato Brasileiro. Para essa sequência da temporada. Boa, Edu, obrigado, viu? Tempo de pausa para a data FIFA aqui no São Paulo será de 10 dias, serve para resolver outras questões. Algumas que o clube tem controle, como a negociação que foi concluída junto ao grupo que representava a Arboleda até 2020. Uma dívida de 3 milhões de reais que esteve em pauta quando o São Paulo renovou o contrato com o zagueiro até 2027. Outras decisões não estão no poder do São Paulo. Santiago Longo, que jogava no Belgrano da Argentina, chega para reforçar o São Paulo. São Paulo que, ao decorrer dessa temporada, né, a gente estava acompanhando o time do Zubeldia, que já foi do Carpini também, e o Luiz Gustavo, que parecia que ia ser a última opção, talvez. O Luiz Gustavo se tornou muitas vezes a primeira opção, por lesões, por tudo que ocorreu no ano do São Paulo. Então o São Paulo também estava buscando mais volantes, né, para dar até mais sobrevida aí ao meio de campo, para ajudar o Luiz Gustavo ali na meiuca, né, Flávio? Tá aí, Santiago Longo. Confesso que eu não conheço muito o jogador, a ficha do jogador, mas estava no Belgrano, aqui da Argentina, 26 anos de idade para o volante que acertou com o São Paulo. Eu fico muito preocupado quando os jogadores que chegam necessitam de bula, né? É jogador com bula. O Corinthians contratou o Charles da Dinamarca. Quem conhecia o Charles da Dinamarca? Sabe, você precisa de bula. Esse menino aí que o São Paulo trouxe, esse Lilson. Bula. Não dá pra saber. Aí você vai atrás. É estranho, né? Então o Luiz Gustavo é diferente. Luiz Gustavo é um jogador que disputou Copa e tal. Qual é a condição física dele? Você vai discutir. Agora, nosso primeiro trabalho, quando esses joga o suíço do Vasco, que jogava na 2ª divisão, no Gil Vicente. Pô, gente, é bula daquelas assim de procurar várias vezes.
Estão contratando jogador assim meio do nada. Por quê? Se as bases, nós não estamos revelando, vai parar de revelar o jogador? Então vai parar de investir na base? Me parece que investir na base é bom negócio, o Palmeiras que o diga. As vendas do Palmeiras foram extraordinárias. E o São Paulo sempre foi referência em revelar Isso, exatamente sempre, isso. Sempre. Exatamente isso. E aí começa a abandonar. Aliás, as boas vendas do São Paulo esse ano de novo foram jogadores da base. Vendeu o Beraldo, vendeu o Diego Costa, né? O faturamento vem daí. Aí quem vai comprar? O Lewis, ele não veio. O jogador, digamos que ele fosse comprado, quem vai repassar depois disso aí? Quem vai, entendeu? Está investindo em dólar, em euro, em libra, e não vai ter, depois não tem o que fazer com isso, e ainda inibe a subida do jogador. Você sabe como é que o Miller apareceu no São Paulo? O Miller, ele era uma espécie de quinto reserva do juvenil, não era nem do júnior. E aí ele teve um dia lá que todo mundo foi para casa, né? Era um dia livre. Como ele morava em Mato Grosso, ele e o Lange, que morava em Cesar Lange, eles não tinham como ir para casa. Um morava na Moca, outro morava na Lapa. Cara, pegaram um busão e foram. Os dois ficaram lá, batendo papo. Não tinham de ir. O São Paulo, naquela época, concentrava lá morava no alojamento. Aí o Sininho chega e fala, preciso de 2 jogadores para complementar o time aí. Não tem, né? Os moleques estão tudo vai fuçar. Tem 2 moleques de juvenil. Põe os 2 para jogar. O Sininho viu os 2 para jogar. O Miller virou titular e o Lange valeu uma nota para o São Paulo. Foi vendido para o futebol japonês e o São Paulo faturou bastante. Ou seja, talvez não tenha nos juniores, mas quem sabe não tem no júnior. Quem sabe não tem um moleque. Olha primeiro aqui, né? Antes de você começar a procurar jogadores que você vai precisar de uma bula extensa. Agora, parabéns aos empresários. Eles estão convencendo os caras a comprarem os jogadores, os técnicos esquisitos, jogadores esquisitos. O volante Santiago Longo foi indicação do Zubeldia, né? Foi um pedido do Zubeldia. Aí é uma referência técnica, digamos. Né? Mas em muitos casos é isso mesmo, né? Fica na mão do empresário. Eu estava até conversando esses dias, a gente entrevistou para o Reis da Resenha o Palinha, que é ídolo do São Paulo, e o Palinha falou uma coisa que é verdade. Às vezes, nos centros de observação dos clubes, tem gente assistindo o jogo do mundo inteiro. Mas são pessoas que não têm, assim, aquela referência técnica, né? Falta, às vezes, talvez uma vivência no meio do futebol pra saber, pô, esse cara pode dar certo aqui, esse cara não tem jeito, não vai dar certo aqui, sabe? Assim, ficam assistindo jogos do mundo inteiro, de repente o cara tá dando certo lá, não quer dizer que vai dar certo aqui. Enfim, falta um pouco mais disso no futebol, né? De pessoas que vivem mais o futebol, talvez ex-jogadores. Eu ainda defendo mais a base, sabe? Vamos botar os caras na base. O moleque que você conhece a cultura do clube, sabe? Tudo isso eu acho fundamental. E até na base mesmo, né, Flávio? A gente vê... Mas o quem indica tem muita força. Muito. Então, nesse caso, o Zubeldia que indicou o Santiago Longo. Os treinadores. Tá chegando os treinadores, é que você olha e fala, o Pepa pela segunda vez está trabalhando no Brasil. Currículo dele, 0. Arábia, não sei o que, blá, blá, blá. Aí trabalhou aqui, não funcionou, foi no Cruzeiro, né, que ele trabalhou. Foi muito mal. Agora está no esporte. Por quê? Por quê? Qual é o currículo do cara? Então, é um negócio meio louco, entendeu? Não é só para desconhecido. Você tem que falar também dos conhecidos, porque quem indica, naquele momento que você indica, isso serve para qualquer coisa. Na empresa, quem indica tem, digamos assim, uma carga de responsabilidade. Se não tiver interesse financeiro, tem um interesse moral, né? Quero falar agora sobre o São Paulo com informação importante. O Tricolor conseguiu 4 reforços nessa janela da metade do ano que se encerrou na segunda-feira, certo? Os 4 atletas chegaram por empréstimo. E eu quero contar para vocês as condições. Quanto é que o Tricolor vai precisar desembolsar se quiser comprar cada um deles? Começando por Jamal Lewis, lateral esquerdo da Irlanda do Norte. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros ou 15 milhões e meio de reais. Santiago Longo, volante que veio do Belgrano. Se o São Paulo o comprar até março do ano que vem, vai pagar $1.300.000 ou 7.300.000 reais. Se o São Paulo adiar essa compra para julho, vai precisar desembolsar $1.800.000 ou 10 milhões de reais. No caso do Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e está emprestado por 1 ano ao São Paulo, 4.300.000 euros. É o valor da compra, isso equivale a 26.800.000 reais, e o São Paulo pode se ver obrigado a fazer essa aquisição caso o Juan dispute 25 jogos, cada uma dessas partidas com pelo menos 45 minutos em campo. Essa é uma obrigação de compra caso a meta seja batida. Situação parecida à do Marcos Antônio, volante que pertence a Lazio, chegou por empréstimo, a opção de compra é de
4 milhões e 200 mil euros ou 26 milhões e 200 mil reais. Caso ele atue em 50% dos jogos, respeitando essa condição de no mínimo 45 minutos por jogo, o Tricolor é obrigado a exercer essa compra com as cifras que eu contei. Só para arrematar, importante contar também que o São Paulo nos últimos dias fez mais um acordo para tentar salvar a pele de Arboleda. O jogador que é enorme problema extracampo, várias dívidas que totalizam ou ultrapassam 7 milhões de reais. Venho contando essa história e os causos do Arboleda há bastante tempo. Pois bem, quando houve a renovação do contrato, o Tricolor se comprometeu, em vez de pagar luva, um prêmio pela assinatura do contrato, a assumir todas essas dívidas que o Arboleda tinha para que ele pudesse zerar suas pendências no mercado. E o São Paulo fez, no mês de julho, um acordo para encerrar a maior ação que era movida contra o Arboleda, no valor de 3 milhões de reais. Em junho e julho, São Paulo já havia quitado outros 642 mil reais em pendências de 5 ações judiciais diferentes. Eu quero muito entender como alguém que ganha 500 mil reais por mês consegue dever para Deus e todo mundo, e torço muito para que o Arboleda coloque juízo na cabeça, até porque ele já tem mais de 30 anos de idade, parte para o final da carreira. Se ele não conseguiu juntar um pouco de dinheiro agora, certamente é alguém que daqui 10 anos vai estar passando por enormes dificuldades financeiras. Definições como o julgamento, que ainda nessa semana vai definir punições pela confusão no jogo contra o Palmeiras, dia 18 de agosto. Denunciados pelo STJD, Luciano, Sabino e Rodrigo Nestor podem pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Do lado alviverde, as punições podem vir para o diretor Anderson Barros, o auxiliar técnico João Martins e o volante Zé Rafael. O Palmeiras ainda pode perder mando de campo por gritos homofóbicos durante a partida. E aí, galera do Mundo São Paulino Oficial. Aí, galera, São Paulo aí tá uma bagunça, pra não dizer outra coisa. Uma bagunça. A gente sem dinheiro, né, pra contratar ninguém. Aí contratamos um jogador da Irlanda. Fez uma contratação boa. E um volante do Belgrano da Argentina, né? Um time ali que não é muito popular, né, no país. Mas vida que segue, né? Essa é uma notícia boa. Se eu dou outra notícia boa pra vocês, vai ter o julgamento, né? No STJD, julgamento. E Luciano Nestor e Sabino pode pegar alguns jogos de 4 a 12 de suspensão, né? Isso ia prejudicar muito. Nosso elenco já não é lá essas coisas, mas com essa punição aí que pode ocorrer esses dias, aí a gente pode dar por água abaixo esses torneios que a gente está disputando, né? Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro nem se fala. Nem se fala. É muito complicado, né? Muito complicado. Não podemos dizer que é uma notícia boa essas contratações, né? Porque o bom mesmo fosse um Alexandre pro Flamengo, Alex Telles, Botafogo, dentre outros, né? E para completar o dia, Arboleda novamente, né? São Paulo, como sempre, sempre pagando as contas do Arboleda, mas é assim mesmo. Ainda que segue. Valeu, galera aí. Tomara que tenhamos notícias boas.